Amanda Costa Martinez recebeu o título de bacharel em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2016. O título de mestre em Engenharia Biomédica pela Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2019 e atualmente é aluna de doutorado em Engenharia Biomédica pela Unicamp. Atualmente trabalha como engenheira de FPGA no Instituto de Pesquisas Eldorado. Com sua palavra, senhorita mestra Amanda Costa Martinez. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Amanda e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a construção da trajetória profissional na área de engenharia, explorando tanto oportunidades acadêmicas quanto corporativas. Essa apresentação ela está dividida em 4 partes e nessa primeira parte eu vou contar para vocês com um pouco mais de detalhes sobre a minha trajetória, com o intuito de compartilhar as minhas experiências com vocês. Então, esse aqui é o timeline da minha trajetória na área técnica, e eu comecei lá em 2007 como aluna do Senai, cursando Eletrotécnica Industrial. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e em uma determinada época da minha vida, eu comecei a me questionar como é que ao apertar o interruptor, a lâmpada acendia. E só para dar um pouco mais de contexto para vocês, naquela época, fazia pouco tempo que eu tinha acesso a um computador, a internet era discada, e eu não tinha tido contato com obras ou reformas, e mesmo se tivesse, ainda assim ia ser difícil de imaginar sozinha tudo que estava acontecendo ali por trás da instalação de uma lâmpada. Então, apesar de conseguir acender a luz, nessa questão eu estava no escuro. Então, por acaso, eu fiquei sabendo do Senai e conversei com várias pessoas a respeito da instituição Senai e dos cursos. E todo mundo com quem eu conversava tinha muito respeito pela instituição. E aí eu me interessei por um curso de eletrotécnica industrial, só que para entrar, para ingressar, eu precisava fazer uma prova. E aí, quando eu cheguei para conversar com os meus pais a respeito, a reação do meu pai, ela foi imediata, né? Ele falou, você não vai estudar no Senai, lá só tem curso para homem. E ele foi irredutível. Então, eu fui escondida para fazer a prova e passei em primeiro lugar na prova. E aí, quando eu contei para ele que eu tinha passado em primeiro lugar, ele ficou tão feliz por mim que ele conseguiu superar o preconceito que ele tinha e aí me deu todo o apoio para eu conseguir fazer o curso. E esse curso, ele representou uma mudança de realidade muito grande e ampliou muito os meus horizontes. E foi onde eu tive o meu primeiro contato com a área de eletrotécnica e eletrônica, né? Então, o Senai, ele é uma instituição que é conhecida pela disciplina e ele tinha regras relacionadas a vestuário, comportamento e etc. Então, era obrigatório o uso de sapato fechado, calça comprida, não era permitido o uso de anéis e alianças no laboratório. Quem tivesse cabelo comprido precisava usar redinha no cabelo, o uniforme era um jaleco, o jaleco ele precisava estar sempre limpo, passado, e era obrigatório todos os dias. A questão da pontualidade era imprescindível. Então, eu lembro que no primeiro semestre eu tive disciplinas básicas de eletrotécnica teórica, eu aprendi a lei de Ohm, associação de resistores, etc. Eu tive bastante facilidade, e inclusive eu gostava muito. Só que já nas disciplinas de laboratório, eu tinha muita dificuldade, muita. Então, nessas disciplinas, a gente simulava a instalação elétrica predial em casas de madeira e de alvenaria. E isso envolvia fazer furos em madeira usando uma verruma para fixar um interruptor, uma tomada. A gente não tinha acesso à furadeira, era uma verruma que parece um saca-rolhas. E aí eu aprendi a fazer emenda em fio, isolação dessas emendas, instalei lâmpadas com interruptor simples, paralelo, lâmpada incandescente, fluorescente, vapor de mercúrio, etc. E naquela época, eu lembro com certo trauma que a gente utilizava fio rígido, hoje em dia não se utiliza mais. E a minha mão doía de fazer as emendas, o professor era muito rigoroso quanto à qualidade das emendas ali,
E eu tinha que refazer o trabalho 1000 vezes até ficar minimamente digno. Não ficava assim muito bom, era minimamente digno. Só que aí eu fui fazendo e refazendo e refazendo e aperfeiçoando, e ao longo desse primeiro semestre, chegou um momento que a minha mão já não doía mais. Eu tinha pego o jeito para furar a madeira, para fazer emenda, para isolar os fios. Tinha compreendido o esquema elétrico que era do circuito elétrico ali necessário para acender a lâmpada. É, e aí chegou um ponto que o ato de apertar o interruptor e a lâmpada acender, ele já não era mais magia para mim, né? Eu já sabia que tinha fiação, a diferença de potencial, etc. E aí nos outros semestres do curso, dentre outras disciplinas, né, dentre todas as disciplinas que tinha, eu tive aulas de eletrônica analógica e eletrônica digital. E aí sim eu fiquei apaixonada. E eu achava super útil saber fazer as instalações prediais, mas a eletrônica, ela conquistou o meu coração. E aí começaram a surgir mais dúvidas, né, em relação aos conceitos da eletrônica, que eles não eram abordados no curso, né? Então, o que tinha por trás do encapsulamento daquele transistor que eu estava utilizando para fazer um multivibrador biestável, sabe? Por exemplo. Então, nessa época, eu fazia ensino médio, fazia o curso no Senai, trabalhava como eletricista na concessionária de pedágio, que era Eco Cataratas na época, que ia ali de Guarapuava até Foz do Iguaçu, né? Era concessionária de pedágio para todo esse trecho ali da rodovia. E aí eu me formei no Senai em 2008 e eu consegui obter o título de melhor aluna do curso. Eu fui oradora da turma, né? Então, essas 3 fotos que eu estou colocando aqui no slide são as únicas 3 fotos que eu tenho e são referentes ao dia da formatura. Naquela época a gente também não utilizava tanto celular e tirava tanta foto. Isso foi uma super conquista para mim. E eu tenho muito orgulho porque era diferente. Foi uma escolha minha para minha vida, né? Por exemplo, você vai para a escola, tem gente que vai porque é obrigado, né? Tem gente que vai porque gosta, mas todo mundo vai. E ali não, foi um momento em que eu tive essa curiosidade e eu fui atrás. Foi uma das primeiras escolhas assim que eu fiz para minha vida intencionalmente, né? É, então, e eu consegui vencer algumas barreiras, né? Principalmente o fato de ser uma mulher trabalhando como eletricista e vencendo medo e insegurança, né? Até mesmo de trabalhar com a eletricidade, a questão da segurança, as normas de segurança, né? E por isso que eu coloquei essas 3 palavras ali, que resumem um pouco do que significou para mim essa etapa da minha vida, né? Que foi em relação à determinação para superar esses obstáculos, ampliação de horizontes e expansão dos conhecimentos, né? E o empoderamento, porque as experiências que eu tive ali me proporcionaram confiança e me fortaleceram para enfrentar alguns novos desafios que estavam por vir. Então, pouco tempo depois de concluir o meu curso no Senai, eu comecei a minha graduação em Engenharia Eletrônica na UTF-PR, no campus de Toledo, e eu me formei em 2016. Então, eu sou natural de Cascavel, e que é próximo de Toledo, então eu conseguia ir e vir todos os dias, e ainda era possível dar aulas à noite no Senai, de Cascavel. Então, eu me formei no curso e me tornei professora no Senai. E iniciei a graduação também. Então, em um determinado momento, eu me mudei para Toledo, né, e consegui dar aula no Senai em Toledo. E eu parei de dar aula em um determinado momento, porque eu precisava fazer o estágio, né? Fiz 2 anos de estágio em uma empresa de automação industrial, em que eu fazia desenho dos projetos com AutoCAD e fazia a montagem de alguns painéis de automação industrial. Mas em relação à graduação em si, eu não sei vocês, mas eu achei super difícil. Eu senti vontade de desistir algumas vezes, inclusive, pelo nível de dificuldade, o quanto demandava, né? O esforço que demandava ali, e pelo questionamento, né? De será que eu estou fazendo a coisa certa da minha vida? Eu acho que todo mundo passa por um momento em que fica nesse conflito, né? Mas chegou um ponto durante a graduação em que eu comecei a me identificar mais com as disciplinas e comecei a vislumbrar um futuro profissional para mim. Então, eu gostava muito de eletrônica analógica, eletrônica digital, microcontroladores,
sistemas embarcados e as disciplinas da área de controle. E apesar delas serem disciplinas que eu considero relativamente difíceis, eu me sentia realizada ao fazer os projetos dessas disciplinas e estudar. Mas, enfim, até teve um dia, nas férias, eu já estava ali 70% da minha graduação encaminhada, pouco mais de 70%, e aí eu vi um livro do meu irmão é fisioterapeuta, e nesse livro, por curiosidade ali, né, só vendo, e nesse livro tinha uma parte dele que dizia que as células do corpo, elas têm atividade elétrica, que elas podem ser modeladas com um circuito elétrico. E eu fiquei super empolgada e super curiosa também, mas como assim, atividade elétrica, modelar com um circuito elétrico? O que é isso aqui, né? E como eu estava perto de iniciar o meu TCC, eu comecei a pesquisar por algum projeto em que eu pudesse trabalhar com as disciplinas que eu gostava e ainda pudesse estudar um pouco mais sobre a parte de fisiologia também. E aí, depois de várias conversas com vários professores e muita leitura também, eu decidi fazer um eletrocardiógrafo de TCC. Para quem não sabe, um eletrocardiógrafo é um equipamento que adquire o sinal elétrico referente à atividade elétrica do coração, né? Então, é aquele exame que você coloca os eletrodos na pele da pessoa e você vê aquela ondinha meio característica. Então, se alguém pesquisar um pouquinho sobre eletrocardiógrafo, não vai demorar muito, vai perceber que existe uma arquitetura já bem estabelecida para esse tipo de dispositivo, né? Então, é um amplificador de instrumentação para aquisição de sinal, é um filtro de segunda ordem na saída do amplificador de instrumentação, e um conversor analógico para digital. Esses dados eles vão ser enviados para um processador e depois exibidos em um monitor. E aí, eu quis testar algumas hipóteses, né? Então, eu queria tirar o filtro de segunda ordem dessa arquitetura, porque eu queria fazer esse filtro digitalmente depois, e eu não queria usar um sistema operacional em tempo real. Eu optei por usar um Raspberry Pi para fazer aquisição, processamento e exibição de sinal. O trabalho ele ficou bacana, a gente conseguiu escrever um artigo e publicar a respeito desse trabalho, né? Aqui eu até trouxe algumas imagens, né, do circuito que eu fiz na época, no Eagle, a plaquinha que eu fiz, o esquemático, fiz o layout, soldei, prototipei, aqui o Raspberry Pi, a interface gráfica aqui, né? Aqui é o teste do filtro digital, né? E conseguindo identificar o sinal da atividade elétrica cardíaca aqui, e aqui o título do artigo que foi publicado, né? Então, foi fazendo esse TCC que eu vi o quanto eu gostava de pesquisa e o quanto eu queria aprender sobre engenharia biomédica. E aqui, né, nesse momento, as 3 palavras que descrevem essa fase são a transição, né, seja do nível técnico para a graduação, seja em relação à cidade onde eu estava residindo, seja em relação às responsabilidades e às atribuições que eu estava tendo. Desafio, porque houveram momentos difíceis que trouxeram incertezas, mas que em seguida veio a identificação, né? Essa questão da identificação eu acho muito importante. E com o conteúdo das disciplinas, né? E isso trouxe muito entusiasmo, né? Então, a questão de descoberta e paixão, porque a descoberta da conexão entre eletrônica e fisiologia levou a essa paixão pela pesquisa e pelo campo da engenharia biomédica, e isso representou um ponto de virada na minha trajetória. Bom, então em 2016 eu colei grau e poucos dias depois eu estava em Campinas iniciando meu mestrado em engenharia biomédica na Unicamp. E nesse momento eu tive muito, muito medo, muito. Porque Campinas é uma cidade com custo de vida alto. Morar em Barão Geraldo é caro, e eu precisava de dedicação exclusiva para as atividades do mestrado. Então, eu estava pedindo uma ajuda financeira para os meus pais, que era enorme.
considerando, né, a nossa situação financeira ali naquela época, era uma ajuda de custo enorme. E ainda tinha a questão de que se a minha média nas disciplinas fosse menor acho que 7,5, eu seria desligada do programa de mestrado e teria perdido todo o investimento suado que os meus pais estavam fazendo em mim. E não era assim como se eles tivessem essa condição financeira super favorável. Então, eu me dediquei ao máximo que eu pude, eu tirei o maior conceito em todas as disciplinas que eu fiz e iniciei minha pesquisa na área de ultrassom para diagnóstico médico. Então, aqui eu coloquei, se alguém tiver curiosidade, né, eu trouxe o nome das disciplinas que eu cursei durante meu mestrado na Unicamp, né, que foi instrumentação biomédica, aplicações de engenharia ao estudo de fenômenos biológicos, disciplina interessantíssima. Fisiologia para engenharia biomédica, que quem faz ela diz que é a disciplina mais difícil da pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Fabricação de circuitos integrados no CCS, e aí já faz um link com aquela minha curiosidade por eletrônica e por saber o que tinha por trás daquele encapsulamento do transistor, e instrumentação biomédica avançada, que é onde a gente tem as disciplinas, onde a gente estuda equipamentos de diagnóstico médico por imagem, então medicina nuclear, mamografia, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, endoscopia e etc. E a minha pesquisa mesmo foi a simulação de um sistema de ultrassom em MATLAB. Então, eu precisava, o que é um sistema de ultrassom, né? Eu tenho um transdutor, eu tenho o pulso elétrico que vai excitar a cerâmica piezoelétrica do transdutor, essa cerâmica piezoelétrica faz a conversão da energia elétrica em energia mecânica, essa onda mecânica se propaga por um meio material, interage com as partículas que estão ali no meio, sofre reflexão, refração e etc. As ondas que são refletidas, elas são capturadas por esse transdutor, e aí esse sinal entra no equipamento de ultrassom e a gente consegue processar esse sinal, que está na faixa do sinal de RF, e a gente consegue, a partir do processamento, reconstruir as imagens. Então, quando eu estou falando a interação da onda com o meio, a interação de uma excitação da cerâmica piezoelétrica, eu estou falando em operações de convolução que acontecem, né? E tem uma equação da onda também, que a gente consegue modelar o comportamento da onda mecânica ali no meio. E aí eu utilizei essas informações que vêm da física, do processamento de sinais, etc., para conseguir fazer reconstrução de imagens de ultrassom, e eu simulei diversos meios, materiais ali, e técnicas de processamento, e técnicas de redução de artefatos em imagens de ultrassom. E para isso eu fazia scripts em MATLAB, e depois eu podia avaliar essas técnicas por meio de métricas bem estabelecidas na literatura e também pela avaliação qualitativa, que é o que a gente consegue fazer aqui agora, né? De olhar para cada uma dessas imagens aqui e ver que existe diferenças entre elas, né? Então, por exemplo, essa imagem B aqui, eu quase não consigo identificar essa estrutura aqui embaixo, né? Isso é péssimo para um médico. Por quê? Porque ele precisa saber identificar as estruturas que estão ali, né? Isso aqui pode ser um cisto, isso aqui pode ser um nódulo, né? Então o médico precisa visualizar. Então esse era o ponto que a gente estava observando. Quais são as melhores técnicas de processamento para eu conseguir enxergar essas estruturas? E aí finalizei, né? Então com o meu mestrado aqui. E iniciei o meu doutorado. Eu fiz também uma especialização em educação na Univesp, que eu concluí no começo desse ano. E aí, durante o meu doutorado, eu comecei a trabalhar com a parte de design em FPGA, que fazia parte do meu projeto, e eu acabei gostando muito e fui me especializando também nessa área de design digital. E eu posso dizer que, além de ter gostado muito do desafio de trabalhar com desenvolvimento em FPGA, foi uma oportunidade muito grande, assim, profissional e acadêmica, né? Então, hoje eu trabalho no Departamento de Equipamentos Médicos, no Instituto de Pesquisa Eldorado, como engenheira de FPGA em projetos voltados para a área de engenharia biomédica, né? Então, olha como as coisas foram se encaixando, né?
E aqui também eu trouxe nesse slide as disciplinas que eu fiz durante o meu doutorado. E agora, é um ponto interessante que eu queria ressaltar, nem todas foram feitas na Unicamp. Então, eu fiz a disciplina de Introdução a Projetos de RF na Unicamp, Compatibilidade Eletromagnética na Unicamp, mas eu fiz Técnicas Avançadas de Ultrassom na USP de Ribeirão Preto. Então, toda segunda-feira, por um semestre, eu ia para Ribeirão Preto e voltava para fazer essa disciplina. Foi um investimento de tempo, de recurso ali, mas que foi muito importante. Aprendi muito, o professor da disciplina foi super receptivo, né? Também fiz a disciplina de projeto digital com lógica programável e VHDL na UTFPR de Curitiba, com os professores da área de engenharia biomédica da UTFPR, né? Que também são pesquisadores na área de ultrassom, né? Foi muito, muito bacana essa troca, né? E conhecer um pouco mais da UTFPR de Curitiba, que eu não tinha tanto contato. E aqui eu trouxe algumas imagens para explicar para vocês a respeito dessa etapa, né? Dessa fase do doutorado. Então, aqui eu tenho uma plataforma de ultrassom, depois eu vou falar só dela um pouquinho, mas ela é feita com tecnologia nacional. Aqui a gente tem uma imagem de ultrassom, né, que está sendo feito dessa caixinha aqui que a gente chama de Phantom. O Phantom é um corpo de prova que ele mimetiza as características acústicas de um determinado órgão. Então, nesse caso, ele está copiando, né, mimetizando, imitando as propriedades acústicas de um fígado humano. E aí a gente consegue verificar aqui as estruturas. E aí tem como se fossem os checkpoints, né? Eu sei que a distância entre cada uma dessas bolinhas aqui na imagem tem que ser 1 centímetro. E eu consigo ver lá, tem 1 centímetro? Né? Então, eu consigo usar algumas métricas para avaliar a qualidade dessa imagem. E aí, dentro dessa plataforma aqui de ultrassom, existem alguns FPGAs. E aí eu trouxe a foto de 2 deles aqui para vocês, né? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, como se fosse um kit de desenvolvimento. Então, tem uma baseboard e um módulo montado aqui em cima, né? E aqui, só esse chipzinho aqui, isso aqui é o FPGA. E aí, a gente faz o desenvolvimento, validação, teste, verificação, tudo aqui com a baseboard. Quando a FPGA está configurada certinho, o projeto está funcionando, a gente conecta ela na placa aqui dentro da plataforma de ultrassom e a gente consegue modificar o tipo da imagem que a gente está fazendo. E isso não existe num equipamento comercial. Né? Isso é um equipamento voltado para pesquisa, e a gente consegue testar diferentes pulsos de excitação do transdutor, diferentes técnicas de processamento da imagem, e assim por diante. Né? E aqui também é um outro tipo de FPGA, né? Uma outra placa, mas também tem um FPGA aqui, esse chipzinho aqui. E o meu doutorado, ele envolve ainda, né? Ainda não acabei, estou quase, se Deus quiser. Mas ele envolveu também pesquisas com seres humanos. E para fazer isso, é necessário a aprovação do comitê de ética. Então, você tem que descrever exatamente o que vai ser feito, né? Um cronograma, tem todo um procedimento, submeter ao comitê de ética. O comitê de ética vai te questionar, né? Vai ponderar alguns pontos específicos, se for necessário, você precisa reformular algumas coisas e tal. E aí, depois da apreciação do comitê de ética, você pode realizar experimentos com pessoas, né? E aí, essa parte do doutorado envolveu o setup aqui, que já tinha a parte mecânica, um conhecimento de anatomia, porque essa partezinha aqui, ó, é um eletrodo, na verdade, é um eletrodo de alta densidade para eletromiografia, né? Então, ele tem 64 canais aqui, e o conhecimento de anatomia, por quê? Porque eu precisava posicionar ele em cima de determinado músculo, né? E para cada pessoa, isso podia variar um pouco. Então, demandou um curso de práticas clínicas também. Aí teve a etapa de gamificação aqui, né? Porque a pessoa que estava realizando as tarefas precisava de um feedback visual das atividades que ela estava realizando para conseguir fazer o controle do movimento.
Então, teve essa parte de desenvolvimento também. E por que eu estou falando isso, né? Porque dentro da área de engenharia, a gente consegue ainda trabalhar em áreas que são é, que, multiáreas, assim, vamos dizer, né? Então, eu estou trabalhando com experimentos, avaliando a atividade elétrica de uma musculatura, estou utilizando eletromiografia, estou utilizando equipamento de ultrassom, estou olhando para o setup experimental ali, tanto para a parte de feedback visual, quanto para a parte de anatomia do participante, quanto para, enfim, N pontos assim que a gente consegue trabalhar. Então, olha como é ampla as áreas de atuação que a gente pode estar ingressando após a nossa conclusão do curso de graduação, né? Bom, durante o mestrado, doutorado, eu participei do programa de estágio em docência na Unicamp pelo número máximo de vezes que é permitido pelo regulamento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com professores incríveis, né? O meu orientador, né? O professor Eduardo Tavares Costa, o professor José Jeromel, o professor Leandro Maneira, que são pessoas, assim, que inspiram, né? Que despertam essa admiração pela ética com que conduzem as atividades, né? Na universidade. E você aprende muito por estar ali no dia a dia, por ter esse contato, por estar vendo o posicionamento, por estar tirando dúvidas e etc, né? E aí eu comecei a também dar palestras sobre ultrassom nos cursos de graduação e pós-graduação da Unicamp. Comecei a participar da comunidade do Portal Embarcados por meio de webinars. Aqui é o QR Code de um webinar que eu participei pelo Portal Embarcados, né? Também participei de palestras em eventos, né? Então, eu trouxe uma foto do evento do Embarcados Experience de 2022, que eu fui palestrante, e eu também participo como só participante mesmo dos eventos, né? E se eu puder dar um conselho, né, para os alunos, né, para quem está na graduação hoje em dia e estiver assistindo, essa comunidade é uma comunidade colaborativa, né? Então tem vários engenheiros que publicam artigos sobre os temas que eles têm expertise. E nesses eventos presenciais, principalmente, você consegue encontrar pessoas que trabalham nas mesmas áreas, né? Principalmente na parte de firmware, na parte de software, na parte de hardware, fornecedores das principais marcas ali do mercado. E o networking, o conhecimento, essa troca de experiências, ela é muito importante. Até mesmo para quem está na graduação e ainda não sabe para que área vai querer seguir, até mesmo para ter esse contato e conversar, para saber como foi a experiência da pessoa. E geralmente é uma comunidade que é muito acessível, né? Então, eu gosto muito e tenho muito orgulho de participar dessa comunidade hoje em dia. Eu também tenho um curso em parceria com o Portal Embarcado sobre a parte de FPGA. Depois eu vou comentar com vocês um pouco mais, mas essa parte de desenvolvimento em FPGA, lógica reconfigurável, quando eu iniciei cursos sobre isso, só em inglês e em dólar, né? Então, a gente queria democratizar o acesso a esse conhecimento aqui, né? Para movimentar esse mercado aqui. Então, também tem essa questão. E aí, assim, eu vou encerrar essa parte que eu estou falando um pouco da minha trajetória e eu gostaria de explicar um pouco mais para vocês sobre ultrassom como modalidade de imagem para diagnóstico médico, né? Porque eu estava pensando bastante, né? E quando eu estava na graduação, eu não tinha nem ideia de como era a parte de ultrassom como modalidade de imagem para diagnóstico médico.
Então, aqui eu vou dar só uma introdução, é só a parte legal, né, do tema, para dar essa contextualização ali. Então, existem várias modalidades de imagem que auxiliam no diagnóstico médico. Cada uma delas tem características diferentes e apresentam vantagens e desvantagens. Então, dependendo do caso do paciente, o médico ele vai escolher qual dessas modalidades que vai se aplicar. Aqui na figura, trouxe alguns exemplos. Então, tem modalidades de imagem que utilizam raio-x, que são radiografia, tomografia computadorizada, angiografia. Tem as modalidades que usam emissão nuclear, que são PET e SPECT. E todas essas modalidades que eu citei até agora, elas usam radiação ionizante e, portanto, elas são evitadas o máximo possível e só utilizadas em caso de real necessidade. E aqui a gente tem agora a ressonância magnética, que não utiliza radiação ionizante, mas além do equipamento ele ser muito caro, manter ele em funcionamento também é muito caro. E por fim, tem o ultrassom, que também é uma modalidade de imagem que não utiliza radiação ionizante, e o equipamento ele é muito mais barato quando comparado com o equipamento, com os equipamentos das demais modalidades de imagem. Então, o ultrassom, ele apresenta algumas características bastante interessantes, que são o fato de não utilizar radiação ionizante, ele permite a obtenção de informação de órgãos internos de maneira não invasiva e, em alguns casos, minimamente invasiva. Fazer o exame de ultrassom, ele é menos desconfortável do que fazer uma ressonância, porque na ressonância você tem que entrar dentro de uma câmara, faz um barulho, é desconfortável. Tem pessoas que têm claustrofobia, que têm muita dificuldade de fazer o exame de ressonância, né? O ultrassom, ele permite a obtenção de imagens em tempo real, e eu sempre gosto de deixar claro que, apesar de quando o médico está com o transdutor, se ele mexe o transdutor de ultrassom, né, o probe de ultrassom, por exemplo, na barriga de uma paciente, a imagem na tela, quase que instantaneamente, ela também se mexe. Mas essa imagem, ela não é instantânea. Ela demanda de algumas etapas de processamento de sinais para que seja possível transformar a informação de uma onda mecânica em uma imagem. E, por fim, né, os equipamentos de ultrassom, eles têm esse custo que é muito mais baixo do que os das demais modalidades de imagem médica. Bom, mas no final das contas, o que é ultrassom, né? Então, do ponto de vista físico, o ultrassom ele é uma onda mecânica que se distingue do som, que também é uma onda mecânica, por conta da frequência dessa onda. Então, de 20 Hz até 20 kHz, a gente tem a frequência audível pelo ser humano, e nessa faixa a gente tem o que a gente chama de som. Uma onda mecânica abaixo de 20 Hz, ela é denominada infrassom. E uma onda mecânica com frequência acima de 20 kHz é denominada ultrassom. Então, veja, a gente tem o ultrassom, que é o nome dado a uma modalidade de imagem que utiliza ultrassom, que é uma onda mecânica numa frequência acima de 20 kHz. Bom, pelo fato do ultrassom ele ser uma onda mecânica, a gente já sabe que ele precisa de um meio material para se propagar, ele não se propaga no vácuo, e que os fenômenos de reflexão, transmissão, espalhamento, atenuação, entre outros, eles se aplicam à interação do ultrassom com o meio. Um outro ponto muito importante é que o comportamento do ultrassom ele pode ser modelado pela equação da onda, então a gente consegue implementar modelos e prever comportamentos, e isso é muito importante para o desenvolvimento de novas técnicas de processamento de sinais e a reconstrução de imagens de ultrassom. E essas ondas ultrassônicas, elas podem ser classificadas de acordo com a forma com que elas se propagam no meio, como uma onda longitudinal. Então, imagina que as partículas elas estão em fila, né? E aí a primeira partícula ela desloca um pouco para frente, a próxima desloca um pouco para frente e assim por diante. E aí depois essa primeira partícula ela desloca um pouco para trás e as demais partículas vão se deslocando um pouco para trás também. E na onda transversal, o melhor exemplo é uma pedra que está sendo jogada num lago que estava com as águas calmas, né? Então, após o impacto da pedra, vão surgir ondas concêntricas que vão se propagar transversalmente. E essa onda, né, de cisalhamento,
ela é chamada de shear wave, um exemplo das ondas transversais. Mas qual que é o princípio de funcionamento do ultrassom no módulo pulso-eco, né? Como é que, a partir disso tudo que eu estou falando, eu consigo reconstruir uma imagem, né? O que está por trás disso, né? Então, o princípio de funcionamento do ultrassom no módulo pulso-eco é emitir um pulso de ultrassom que vai ser transmitido para um meio e refletido, considerando que a onda mecânica está se propagando num meio elástico. E aí, eu vou captar esses sinais refletidos, que são conhecidos como ecos de ultrassom, com o mesmo transdutor. E o transdutor é o elemento desse sistema que é responsável pela conversão eletromecânica de energia. Então, a gente controla, do ponto de vista de engenharia, né? A gente controla o instante da emissão desse pulso, que porque o acionamento é elétrico, né? A gente consegue saber o instante de tempo em que o eco é captado também, e a gente sabe a velocidade de propagação do som no meio. Então, a velocidade de propagação do som no meio para tecidos moles, né, é 1.540 metros por segundo. A gente sabe o tempo de ida e volta até o transdutor. E assim, com todas essas informações, a gente consegue descobrir a que distância da face ali do transdutor está o objeto que originou o eco. E aí a imagem de ultrassom é um mapa desses objetos que geraram o eco de ultrassom. Então, assim, o overview, o big picture é esse, em relação às imagens de ultrassom. E uma coisa que eu acho interessante do ultrassom é que o seu desenvolvimento ao longo do tempo, ele está muito atrelado aos avanços tecnológicos. Inclusive, algumas técnicas de imagens de ultrassom que estão sendo desenvolvidas atualmente, elas foram idealizadas pelos estudiosos da área há mais de 50 anos. Só que naquela época não era possível a implementação porque não tinha uma tecnologia que viabilizasse o equipamento. Então, a gente sempre tem uma tecnologia viabilizadora que permite uma inovação na técnica de ultrassom. Então, por exemplo, o microprocessador, ele foi a tecnologia viabilizadora da imagem em tempo real. Aí, lá pela década de 80, com DSPs, foi possível implementar a imagem Doppler, que é uma imagem muito útil. Ela une a imagem em modo B, que tem as informações das estruturas internas, que é aquela imagem típica de ultrassom, com informações de fluxo, né? Que daí já é essa imagem aqui. Cadê? Tá dando para ver o mouse aqui? Que já é essa imagem aqui, né? Então, eu tenho as informações das estruturas, mas eu também tenho essa parte azul e vermelha aqui, que dão informações para o médico a respeito do fluxo, né? Geralmente de sangue. E nessa informação de fluxo, a gente tem a informação de sentido do fluxo, né? Então, regiões com maior e menor velocidade de fluxo também, se o fluxo está no sentido correto, né? Porque, por exemplo, alguma pessoa pode ter um problema, por exemplo, de varizes, e o sangue ele não consegue voltar completamente para o coração, né? Então, você tem, por exemplo, não sei o termo correto, né? Mas como se fosse um refluxo ali do sangue, né? Então, isso é possível verificar. O sangue devia estar subindo e, na verdade, não está. Isso é possível ver com o Doppler. Isso é extremamente útil do ponto de vista hemodinâmico, né? E aí, com conversores analógico para digital, principalmente o barateamento deles, e com transdutores que tinham uma maior banda, foi possível implementar algumas técnicas que melhoraram a qualidade das imagens de ultrassom, que são técnicas de redução de artefatos, que são conhecidas como imagens de composição espacial e imagens harmônicas. Então, olha a diferença da imagem de 1970 para a imagem de 1990 aqui na nossa timeline, né? E aí, com a miniaturização dos dispositivos, foi possível desenvolver equipamentos portáteis
E com CPUs com vários núcleos e GPUs, foi possível fazer o que a gente chama de ultra-fast ultrasound imaging, que é algo, aspas, muitas aspas, que é parecido com câmera de slow motion, porque a quantia de quadros por segundo que eu consigo com essa técnica, ela é muito maior, né? Então, para eu ter uma percepção de uma imagem em tempo real, eu preciso de 30 quadros por segundo num equipamento convencional. Essa modalidade de ultrafast imaging, ela consegue trabalhar no limite ali da física, perto de 20 mil quadros por segundo, né? E aí, com isso, eu abro um leque de oportunidades ali para pesquisa e para desenvolvimento de novas técnicas nessa área de ultrassom. Então, aqui, a gente tem uma imagem de ultrassom antiga, de baixa qualidade, de baixa resolução. A gente pode ver o ultrassonografista com um equipamento enorme na mão para realizar essa imagem, né? A imagem não tá legal, para vocês terem uma ideia, é a cabeça de um bebê, eu juro. Então aqui, ó, aqui a gente consegue ver a cabeça, a seção transversal da cabeça do bebê. E atualmente o equipamento ele é muito menor, a qualidade da imagem ela é muito superior. Claro que certamente as imagens de ultrassom elas ainda são difíceis de ser interpretadas, né? Mas comparando essa imagem aqui, né? Aqui eu já estou vendo a cabecinha do bebê, o corpinho do bebê aqui, né? E comparando essa imagem com a anterior, é nítida a evolução na qualidade dessa imagem, na evolução do ponto de vista da engenharia deste equipamento. No Brasil, atualmente, a gente só importa equipamento de ultrassom, né? E há algum tempo foi formada uma rede brasileira de técnicas de ultrassom, na qual a Unicamp faz parte, junto com a UTFPR, né? A UFRJ, a UFSCar, também tem 2 institutos que fazem parte da rede, que é o Instituto do Coração, o INCOR, e o Instituto de Pesquisa Eldorado. E, em conjunto, essa rede desenvolveu aquele equipamento que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que é o primeiro equipamento de ultrassom brasileiro, né, voltado para pesquisa, que permite a reconfiguração de parâmetros da imagem e parâmetros de engenharia também, que nenhum equipamento comercial permite, né? Aqui nesse slide eu estou trazendo a primeira imagem gerada para esse equipamento, né? E essa imagem é a mais simples possível. Não tem nenhuma técnica de redução de artefatos, não tem nenhum processamento mais sofisticado, mais refinado. E, bom, essa plataforma ela está sendo aprimorada pelos pesquisadores, né, para contemplar técnicas de processamento, para contemplar outras modalidades de imagem, para englobar tudo que tem num equipamento da clínica médica e algumas coisas a mais. E aqui a gente tem uma imagem de ultrassom, que é o estado da arte do ultrassom. Ela é uma imagem Doppler, feita com aquele equipamento de ultrafast imaging. Ela vence algumas barreiras da imagem de ultrassom que são importantíssimas, como, por exemplo, a resolução da imagem. Então, uma imagem de ultrassom convencional, ela tem uma resolução da ordem de milímetros. Uma imagem de ultrafast imaging tem uma resolução da ordem de micrômetros, que pode ser superior à resolução da ressonância e da tomografia. E isso é muito, muito, muito significativo. Então, para tentar exemplificar um pouco melhor, com essa modalidade, a gente tem um equipamento que ainda assim, mais barato do que o equipamento de tomografia e de ressonância, não usa radiação ionizante, tem uma excelente resolução espacial e temporal, e, além disso, né, no Doppler convencional, ou você tem informação qualitativa ou quantitativa, né? E no Doppler com ultrafast, você tem ambas as informações simultaneamente, né? Então, eu coloquei essa imagem aqui maior para vocês entenderem do que eu estou falando, né? A gente tem uma imagem de ultrassom Doppler ultra rápido, que permite a visualização da vascularização do cérebro de um rato, né? E ainda fornece a informação do sentido do fluxo, né?
Então, em azul, se eu não me engano, em azul ele está se afastando do probe, e em vermelho ele está se aproximando do probe. Probe é o transdutor do ultrassom, né? A gente pode chamar tanto de probe quanto de transdutor. Então, isso aqui, até onde eu sei, ainda não chegou na clínica médica, né? Está ainda na parte de pesquisa, mas é um avanço extremamente importante para essa área de diagnóstico médico por imagem. Bom, a terceira parte desse nosso encontro, dessa palestra hoje, eu gostaria de falar dessa outra área na qual eu me especializei, que é a parte de FPGA. Por alguns motivos, né? Principalmente por muita gente não saber do que se trata, né? Então, a gente vai falar agora um pouco de design digital utilizando lógica reconfigurável. Eu acho esse slide importante para a gente olhar para o desenvolvimento em FPGA e saber se situar no contexto de sistemas digitais. Então, dentro da área de eletrônica digital, tem a lógica padrão, que abrange chips com tecnologia CMOS e TTL, que são os famosos 7.4 alguma coisa e 4 alguma coisa. E eles têm uma lógica pré-definida pelo fabricante. Aí a gente tem na área de ASICs. ASIC significa circuito integrado de aplicação específica, em que um fabricante ele desenvolve um circuito integrado direcionado para uma aplicação. E aí, a partir do momento que termina a fase de desenvolvimento e que você tem um produto que começa a ser fabricado, ele não pode ser reconfigurado, né? Ou seja, o fabricante ele determina a lógica e quando chega para o usuário final, o usuário final não pode alterar essa lógica no silício, né? E aí a gente também tem a área de lógica programável, que é onde tem um objeto dessa parte da nossa palestra, né? Que são as FPGAs, os FPGAs. Então, nessa área de lógica digital, a gente tem os dispositivos que permitem a implementação de circuitos lógicos que podem ser aprimorados ou completamente reconfigurados sem a necessidade da troca do chip. Então, você pode configurar o circuito integrado para operar com um circuito digital X, aí depois você muda de ideia, e aí você configura esse mesmo circuito integrado para operar com um circuito digital Y, e depois de um tempo faz um upgrade nesse circuito Y, e aí ele vai ter umas novas features. E isso difere de um ASIC, porque uma vez que o circuito integrado de aplicação específica ele está desenvolvido, chegou até o usuário final, ele não vai conseguir mudar esse circuito interno do CI. Né? Ele vai desempenhar sempre a mesma função. E durante o processo de desenvolvimento de um ASIC, os FPGAs eles são utilizados para simular e testar o hardware que foi projetado, pelo fato de possibilitar ajustes de maneira mais barata. Então, é muito mais vantajoso você simular esse chip no FPGA antes de pegar e mandar fabricar, né? Porque o custo da fabricação é muito mais oneroso, né? Então, você não vai lá fabricar, depois que fabricou, eu vou ver se funcionou. Não, você faz primeiro na parte de desenvolvimento em FPGA, se funcionou na parte do FPGA, na parte de verificação ali, pode ser que funcione quando fabricado, mas não necessariamente. Então, aqui a parte de FPGA. Beleza. Mas, no final das contas, o que é o FPGA, né? Então, essa sigla, ela vem do inglês e significa Field Programmable Gate Array. E, em português, a tradução seria arranjos de portas lógicas programáveis em campo. E, nesse caso, não se trata de campo no sentido de campo elétrico, mas sim no domínio da aplicação, pelo fato de ser reconfigurável mesmo. Então, aqui na foto, a gente tem essa baseboard, né, que é um zoom daquela baseboard que eu tinha colocado a foto antes. Esse módulo montado aqui, montado em cima da baseboard. E aqui, né, aqui em cima aqui a gente tem o chip do FPGA, que é o FPGA. Bom, e aí aqui eu coloquei algumas fotos de chips de diversos fabricantes, né? Lattice, Intel ou Altera, né? Intel comprou Altera,
A AMD comprou a Xilinx, a Microchip comprou a Microsemi, esses são os principais players do mercado de FPGA. E aí, o FPGA, ele apresenta uma arquitetura fixa nesse circuito integrado, mas essa arquitetura fixa, ela pode ser configurada e reconfigurada para realizar qualquer função de lógica digital que for necessária, né? Então, existem blocos de lógica ou bloco configurável, que é onde a gente implementa a lógica que a gente desenvolve. Existem elementos de roteamento que permitem conectar esses blocos entre si. Existem as memórias de armazenamento do bitstream, que é o arquivo gerado após todo o processo de desenvolvimento em FPGA que vai fazer a configuração desse hardware. E existem também circuitos especiais dentro do FPGA, que são DSPs, VRAMs, PLLs, né? DSPs são recursos muito importantes que são utilizados geralmente para processamento de sinais e operações matemáticas, blocos de memória, e os PLLs é porque muitas vezes você tem um circuito digital mais complexo, você vai ter diferentes domínios de clock, né? E aí você pode fazer o uso desses PLLs para gerar diferentes clocks para o seu circuito. E aí, a grande, vamos dizer assim, né, a grande dificuldade, tem várias, né, mas uma das principais no desenvolvimento em FPGA é a parte do roteamento, né? Porque para construir circuitos mais complexos, a gente vai precisar utilizar mais do que um CLB, né? Então, dependendo do circuito, você vai precisar usar vários. Então, a gente vai ter que conectar, né? Vai usar essas trilhas que estão ali e vai fazer as conexões entre os CLBs, né? E isso pode limitar em frequência a operação do meu circuito. E aí está o terror de todo engenheiro de FPGA, que é problema de timing, né? Então, essa é a origem desses problemas de timing. E existem várias formas de você trabalhar para contornar esse tipo, várias boas práticas, né, para contornar esse tipo de problema no desenvolvimento em FPGA. Aplicações de um FPGA, né? Então, existem aplicações que vão desde a parte de prototipagem de circuitos integrados de aplicação específica, inúmeras aplicações na parte de telecomunicações, para protocolos de comunicação, para filtros, para infraestrutura de rede, em data centers, processamento paralelo para acelerar algoritmos usando hardware, na parte de instrumentação, osciloscópios, analisadores lógicos, analisadores de rede e etc. Na parte da indústria, inversores, na parte de controle, na parte de robótica, na indústria automotiva, na indústria militar e aeroespacial. Inclusive, tem FPGAs que são específicos para aplicações aeroespaciais, para lidar com a questão da radiação, e muitas aplicações na área de engenharia biomédica. Bom, em resumo, né, as características centrais dessas aplicações que requerem o uso de FPGA a baixa latência, né? Então, a gente fala em ciclo, geralmente a gente trabalha ali com frequências na ordem de 100 MHz, né? A maioria dos projetos na ordem de 100 MHz. A gente está falando de uma latência de um ciclo de clock, a gente está falando de 10 nanosegundos, né? Então, a gente consegue trabalhar com baixas latências. A parte de determinismo temporal, então, é o que a gente chama de hard real time. Então, quando você precisa saber exatamente ou adquirir um sinal exatamente no tempo, não necessariamente você vai conseguir fazer isso com um processador, nem mesmo se você dobrar a frequência do processador que você está utilizando, você vai conseguir fazer isso. E aí você precisa utilizar um FPGA. Para aplicações que precisam de processamento em paralelo, o FPGA sempre é recomendado. E para projetos que, desde a concepção dele, você já sabe que ele vai sofrer muitos, vai precisar de muitos upgrades do hardware, pode ser uma boa também considerar o uso de um FPGA.
E a questão das desvantagens, a primeira é a questão do investimento, porque geralmente é um investimento mais alto do que a utilização de um processador. Não só no Brasil, mas no mundo, existem menos profissionais especializados em desenvolvimento de projetos com FPGA. A complexidade dos projetos, ela avança muito rápido e as ferramentas de desenvolvimento, elas não acompanham esse avanço. Então, eu não conheço nenhum desenvolvedor na área de FPGA que gosta muito de uma ideia do fabricante. Mas tem um motivo por isso, né? Porque o foco deles são algoritmos de otimização que são bem complexos e pesados. E também essa questão da avaliação de quando utilizar. Então, poucas pessoas conhecem FPGA e dos que conhecem não sabem muito bem, estou generalizando, tá? Mas as pessoas que às vezes ouviram falar de FPGA e tal, não sabem muito bem quando que eu preciso realmente utilizar um FPGA. Então, essa avaliação também é muito importante para quem está desenvolvendo projetos na área de engenharia. E um exemplo de aplicação, né, do FPGA, em que é mandatório a utilização de um FPGA, um exemplo disso são imagens de ultrassom para diagnóstico médico. Bom, com isso eu encerro essa parte essa parte mais técnica da nossa palestra hoje, e eu vou já para um closure, para um fechamento das ideias que eu gostaria de passar para vocês nesse momento, que é mais relacionado ao papel do engenheiro, né? Então, eu gostaria de ressaltar que, embora as habilidades técnicas elas sejam fundamentais e imprescindíveis, a gente também não pode negligenciar a importante do que a gente comumente ouve falar como soft skills. Porque, no final das contas, mesmo que a gente execute o nosso trabalho com excelência do ponto de vista técnico, a gente vai perceber que o progresso, o desenvolvimento, ele vai ser limitado quando a gente desenvolve ou atua de forma isolada, né? Então, na engenharia, os projetos eles não são realizados de forma solitária, vamos dizer assim. Os projetos eles vão prosperar pela colaboração e pela interação entre diferentes indivíduos, né? Que têm diferentes pontos de vista, que têm diferentes experiências, né? E isso vai deixar um projeto mais robusto, mais sofisticado, né? Então, como engenheiros, a gente tem o privilégio, né? De ter oportunidades de causar também um impacto positivo no meio ambiente, na sociedade que a gente está inserido. E essas oportunidades, elas se manifestam na implementação das tecnologias, né, de tecnologias de utilização, de reutilização de recursos e energias renováveis. Além disso, as nossas escolhas tecnológicas, elas têm o poder de minimizar os danos ao meio ambiente, desde a seleção de materiais até a adoção de práticas que são menos degradantes. Então, desde quando a gente pensa na escolha de fornecedores, a gente pode exercer uma influência consciente para favorecer práticas sustentáveis, né? Então, quando a gente considera o nosso panorama atual, a gente não consegue, vamos dizer assim, é inegável que a gente tem responsabilidade ambiental, que está profundamente interligada com essa nossa atuação profissional, né? E cada projeto que a gente desenvolve tem um potencial de contribuir para um futuro que é mais equilibrado, mais saudável para as gerações futuras, né? Então, a gente está criando hoje, né? Criando literalmente tecnologia, criando equipamentos e criando um ecossistema para as futuras gerações, né? Então,
quando a gente investe não apenas nas nossas habilidades técnicas, mas também nas habilidades sociais, a gente vai estar mais bem preparado para enfrentar os desafios complexos, né, do nosso dia a dia, no nosso trabalho, e vai estar ali colocando, né, um pouquinho da gente no mundo para transformar, para deixar ele melhor, através da nossa profissão, através da engenharia e da colaboração, né? Então, a gente é, assim, agente de mudança e progresso, capaz de promover avanço significativo para o meio ambiente, para a sociedade como um todo. Isso é, assim, no maior nível de abstração, o que eu enxergo como nosso papel e como as principais coisas para a gente estar atento quando a gente está falando sobre o nosso papel como engenheiro, né? E eu coloquei um quarto ponto, que eu também queria ressaltar sobre o que a gente chama de carreira em Y. Então, o que é carreira em Y? Quando vocês estiverem pensando sobre estágio ou ingressar no mercado de trabalho, vocês podem pesquisar empresas que trabalham com essa modalidade que a gente chama de carreira em Y, que é você inicia como estagiário, como trainee, como desenvolvedor, e aí você vai vendo se você prefere optar por seguir na parte de gestão, né, em que é imprescindível um conhecimento técnico, mas você quer gerir um time, ou se você quer se tornar especialista em uma determinada área técnica, né, e por isso que eles chamam de carreira em Y. E nessas empresas, o que é interessante? Você consegue progredir de carreira da mesma forma em qualquer um dos ramos do Y ali que você escolher, de acordo com o que você tem mais afinidade. Bom, com isso, eu gostaria só de deixar aqui uma mensagem final aqui, né, para vocês, né, um coaching de um livro que diz que estudar é reservar um tempo para zelar pelo que temos de mais precioso, que é a nossa compreensão de quem nós somos, que é a nossa compreensão do mundo e a nossa compreensão do nosso lugar nele, né? Que eu acho muito relevante, principalmente para os alunos da graduação, né? Gostaria de agradecer o tempo de vocês, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Deixei um QR Code aqui para quem quiser me adicionar no LinkedIn, e se tiverem algumas dúvidas, tanto agora quanto depois, eu estou à disposição. Opa, legal, sensacional, Amanda. Eu que gostaria de agradecer aí você ter disponibilizado um tempo aí para compartilhar um pedacinho aí da sua excelente carreira, né, acadêmica, científica, profissional, né, educacional. É uma profissional completa, né? Tem um pezinho em todas as áreas. Acho que, nossa, uma palestra muito legal, muito legal. Parte da, da sua carreira, assim, eu me vi um pouco em mim. O início eu também fiz o Senai, né? Eu acho que o Senai é uma excelente instituição para justamente dar essa paixão inicial para a pessoa, para o jovem ainda que está indeciso em que vai fazer, qual vai ser a profissão dele. Acho que o Senai tem esse papel aí de dar um caminho, um norte, e um norte muito bom, né? Eu acho que todo mundo que faz Senai, ele já entra na graduação determinado para se especializar, né, e crescer cada vez mais essa paixão na área. E eu vi muito na sua carreira aí, você foi excelente em todas as avaliações, hein? Em primeiro lugar, nota máxima em todas as disciplinas, na graduação já era professora, inclusive eu estou com o seu artigo aberto aqui, e queria a primeira pergunta, se não te... o pessoal no auditório da UTFPR está sem áudio, mas eu estou com o professor aqui no WhatsApp do lado. Professor, se tiver alguma pergunta por aí, pela UTFPR, pode digitar aí no chat que eu faço a pergunta aqui para a Amanda. Mas enquanto isso, eu vou perguntar, esse artigo que vocês publicaram, eu conheci, acho que em 2018, ele foi durante a sua graduação? Como que é? O artigo do eletrocardiógrafo. Isso, uhum. Você lembra? Então, eu
Eu já tinha me formado quando a gente publicou. Aham. Eu tinha iniciado as disciplinas na Unicamp, a gente começou a trabalhar no artigo, e aí, algum tempo depois, ele foi aceito. Ah, legal. Olha que fantástico, né? Na graduação, então, teoricamente, nasceu na graduação o seu trabalho, né? Isso, E foi publicado em uma revista, né, internacional, isso. que qualidade, quem não sabe aí, ela publicou o artigo dela no I3E Latin America Transactions. Fantástico, parabéns aí, né? Obrigada. Meio que já estava atestando aí a trajetória incrível, muito bom mesmo. O meu também foi na graduação, inclusive foi com o professor Flávio, que está online aqui conosco. Legal. E eu acho que o Flávio tem uma pergunta lá do auditório. Pode fazer, professor. Acho que você vai colocar aqui no chat ou no WhatsApp, estou com os dois abertos. Ó, primeiramente, o professor Flávio Rossini, da UTFPR de Campo Mourão, tá? Primeiramente, parabéns por todo o seu esforço, sucesso em conquistas. A pergunta é a seguinte: o que você teria feito diferente em sua trajetória para que tivesse alcançado este patamar no qual se encontra agora? Eu teria confiado mais em mim, porque teve muitas vezes em que eu tive insegurança e isso demandou muita energia para eu conseguir romper algumas barreiras que eu podia ter direcionado para outras coisas se eu tivesse acreditado mais em mim. Eu acho que isso aí, essa questão da insegurança e acreditar mais, é imprescindível. Todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, né? É normal, é natural, mas a gente precisa acreditar na gente, no nosso trabalho. E eu acho que eu teria me desesperado um pouco menos em alguns momentos, mas eu acho que seria isso. Eu gostaria, agora pensando, né, já vai puxando aqui, eu gostaria de ter participado de eventos como o que eu sugeri para vocês, já na época da graduação, né, Uhum. de ter contato, de ter feito networking, de ter contato com profissionais da área técnica antes, né? Porque meu Uhum. contato era majoritariamente acadêmico e eu queria ter tido esse contato com pessoas que tinham experiências corporativas antes. Entendi. Legal, legal. Inclusive, eu estava até comentando hoje mesmo, antes de começar a sua palestra, com o pessoal aqui do laboratório, que é justamente esse tipo de evento tem essa pegada, né? Esse potencial de você criar a rede de contato e ver. E eu também tenho alguns alunos de mestrado na Unesp. Eu falo, pessoal, quando esse tipo de evento mostra assim que não é só vocês que estão trabalhando, né? Meio que cada um compartilha a mesma dificuldade que você tem outras pessoas que têm também. Só que aí tem um tipo de solução que talvez você não tem, e essa troca de ideias é muito legal, e ainda mais pensando no caso de empresas, né? Ah, uma empresa está Exatamente. assim, outra está assado. Acho que esses eventos realmente são muito importantes para a carreira profissional, ainda mais pensando no pessoal que está em formação ainda, né? Está na graduação e está nos escutando. É muito importante esse conselho que a Amanda deu mesmo. E tem também aquela coisa que você vai num evento, no coffee break, você conversa com uma pessoa que trabalha em uma determinada área, você adiciona ela no LinkedIn e, eventualmente, um dia você fala, eu gostaria de aprender mais sobre isso. Você manda uma mensagem para aquela pessoa no LinkedIn e fala, olha, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre a sua área de atuação. Você me recomenda alguma referência, algum livro? Como foi a sua trajetória? E as pessoas normalmente gostam de compartilhar essas experiências e são bem acessíveis, né? Então, eu acho que é um ambiente que eu só vejo vantagens. Uhum. Sim, sim. Tem mais alguma pergunta daí do auditório, professor? Ó, agradeceu, muito obrigado, parabéns Eu, mais uma eu que vez. agradeço, professor. Só eu senti falta de Hum. ver o pessoal na plateia, de ver o É, é, professor. é que na internet, lá no auditório, tá muito ruim. Aconteceu também nos eventos, e aí tá para reduzir a banda, né? Ele tá sem Uhum.
tá sem esse feedback visual. Mas eles Depois, estão lá. depois eles tiram uma Tá, foto tá bom, tá bom. Pode deixar. É, então, tem uma outra pergunta aqui, né? Então, na minha opinião, qual que seria o melhor caminho para um recém-formado seguir para tentar chegar onde eu me encontro hoje? Então, Uhum, a minha opinião, ela é muito baseada nas minhas experiências. Então, pode não ser o melhor conselho para todo mundo, né? Então, uhum, ficam várias ressalvas ali. Mas ter feito o mestrado, ter tido aula com os professores que eu tive, mudou a minha vida. Literalmente mudou a minha vida e eu só tenho a agradecer pelos mestres incríveis que eu tive, né? uhum. É, e eu não estou falando especificamente dos professores da Unicamp, que são incríveis, eu também estou falando dos professores que eu tive no Senai, dos professores que eu tive na graduação. Mas olhando para um cenário em que os alunos já estão na graduação, né, e já trilharam até aí, né, a história, né, é, o foco seria o mestrado. Eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse feito o mestrado, se eu não tivesse feito as disciplinas que eu fiz, se eu não tivesse ido pentelhar bastante os professores lá na porta deles, falar, professor, eu não estou entendendo isso aqui, me ajuda, por favor. Então, eles fizeram total diferença na minha vida, né? Então, Uhum. é isso. Uma Eu tenho, gratidão eu tenho uma enorme. pergunta. Tem uma pergunta que seria, pensando no pessoal da graduação, né, que está indo em formação, está vendo um monte de teorias, um monte de equações, indo para o laboratório, pensando no seu trabalho hoje, né, no Instituto de Pesquisas Eldorado, como que é o seu dia a dia, né, de uma engenheira formada, trabalhando numa área extremamente técnica? Cada dia é um susto novo. É, mas olha, quando eu estava na graduação, eu ouvia muita gente falando assim: você nunca vai usar isso aqui para nada. Por que, que a gente sofre tanto por causa disso aqui? Mentira! Mentira! A gente usa muita coisa. E o principal é o conceito. Uhum, O principal é o conceito. Então, você pode não ter a melhor habilidade em cálculo e etc. Se você tem um conceito, né, você consegue desenvolver de maneira segura, de maneira robusta, né? Então, eu trabalho, eventualmente, eu trabalho com a parte de processamento de sinais, eu preciso daqueles conceitos, eu preciso de cálculo, eu preciso de várias ferramentas, assim, preciso de programação também. Então, a gente nunca vai saber tudo, a gente não vai ser expert em tudo. O uhum. trabalho é colaborativo justamente por isso. Mas o conceito, ele é fundamental. Legal, sim, sem sombra de dúvida. Acho que é bem isso mesmo, né? A nossa graduação, eu sempre falo para o pessoal aqui do laboratório que a graduação de engenharia brasileira é muito sólida, né? Muito É, completa. Ela te forma para você trabalhar com desafios de ponta mesmo, né? E evidentemente ela te dá o início do problema. Aí chega no trabalho, você vai encontrar o problema, mas com a sua base, né, o seu background, você consegue solucionar. exatamente. E nós somos profissionais que talvez a gente não tenha consciência disso, né? Mas nós somos profissionais que são muito visados no mercado exterior também. Mas Exatamente. a ideia é criar um ambiente aqui no Brasil para a gente desenvolver tecnologia aqui no Brasil e melhorar a sociedade aqui. Então, É bora isso ficar por aí. aqui, galera. É isso aí. É isso aí. Também é o meu pensamento. É, bom, falando em uma. Opa, tem mais perguntas aqui, ó. Existem diversas perguntas. Pessoal, me adiciona no LinkedIn, podem mandar perguntas por lá, podem mandar, a gente vai conversando, vai trocando ideia. Aham. Bom, tem só mais duas perguntas. Talvez duas perguntas. A primeira seria: como se trata de uma área muito técnica, que já é difícil ter pessoas disponíveis, como que é você ser uma mulher trabalhando numa área extremamente técnica e restrita como que é essa de FPGAs e aí no É, Eldorado, por exemplo?
não falando especificamente do Eldorado, não especificamente da parte de trabalhar como engenheira de FPGA, falando majoritariamente como ser uma mulher numa sociedade extremamente machista, patriarcal, é difícil, não é fácil. Às vezes a gente fica revoltada, mas nem tudo está perdido, né? E tem muita gente boa trabalhando, que dá apoio, que dá suporte, que entende os desafios que a gente passa, e a gente precisa criar essa rede de apoio e conversar, porque a gente passa, assim, por várias situações que são desagradáveis, mas nem tudo está perfeito, nem tudo é perfeito. A gente precisa construir hoje o que a gente vai querer para a sociedade amanhã, né? Então, eu vou dizer assim que é até um ato de resistência eu, como mulher, estar num papel desse. E nem sempre é fácil. Não é fácil para um homem, porque os desafios técnicos, eles são grandes. E para a mulher, geralmente, a gente tem que demonstrar muito mais até conseguir a confiança das pessoas que estão trabalhando ali com a gente. Mas, claro, existem casos e casos, não é sempre assim, né? Existem pessoas que te olham como ser humano e não como uma mulher ali que está no lugar errado, né? E existem pessoas que têm um preconceito inicial, mas que ao conviver e ao você trabalhar, elas percebem que não faz sentido, que não tem fundamento nenhum, né? Que o meu gênero não influencia no quanto eu consigo performar do ponto de vista técnico, e essas pessoas acabam mudando e até mesmo ajudando a criar um ambiente melhor. Então, eu digo assim para as meninas que estão ingressando nessa área, né? Paciência e vamos se unir. Isso aí, legal, sensacional. Ó, a última pergunta, pensando aí nos alunos que gostaria de tentar trilhar os seus passos aí, quais seriam as principais habilidades buscadas por esses alunos para, por exemplo, trabalhar na área de FPGA? Quais são os conceitos que eles têm que focar na graduação para eles serem um bom engenheiro trabalhando na área de FPGAs, por exemplo? Na área de FPGA, principal, entender bem a parte de sistemas digitais. Tá. E eu não sei se na ementa do curso de vocês tem a parte de lógica reconfigurável, mas é a parte de lógica reconfigurável e sistemas digitais. Tá. Existem livros a respeito, né? Tem livro em inglês, tem livro em português, tem livros nacionais. Tem um professor da UTFPR mundialmente conhecido na área de lógica digital e lógica reconfigurável, que é o professor Volney Pedroni, que tem um material excelente sobre FPGAs, e começar a desenvolver, né? Estudar o conceito, entender a teoria que tem ali por trás e começar a desenvolver. Então, existem vários projetos que você consegue fazer e simular com a ferramenta do fabricante, seja da Xilinx, seja da Altera, e que você consegue ir entendendo, né, ali sobre a parte do desenvolvimento em FPGA. Legal, legal. Não, sensacional. Bom, então gostaria de deixar aí o pessoal, eu acho que vai ter prova daqui a pouco na UTF. Boa Então, prova, pessoal. deixar um minuto aí para as suas considerações finais, né, da sua palestra, e a gente em seguida encerraria o evento. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, né? Para mim é muito especial estar falando para a UTFPR, que é uma universidade que eu tenho muito carinho, né? Nossa, é a universidade que eu me formei. E gostaria de agradecer a participação de todo mundo, né? O tempo que vocês dedicaram, e espero ter contribuído para vocês de alguma forma, com um pouco ali da minha experiência e da minha trajetória. Legal, legal. Então, eu também gostaria de agradecer imensamente a sua palestra, Amanda. Acho que foi de altíssimo nível aí. Ela vai ser, está sendo gravada, né? Vai ficar disponível aí para o pessoal que não pôde participar conosco, né, para ver posteriormente. Então, muito obrigado pela sua disposição. Gostaria de agradecer também o pessoal que está online conosco até agora e o pessoal que está presencialmente lá no anfiteatro da UTFPR e ao professor Flávio Rossini, da UTFPR. Muito obrigado a todos
E é isso, pessoal. Até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, Até. Amanda. Muito obrigado. Tchau, tchau.